Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida, eu sou Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar, muito bom estar ao seu lado mais uma vez. Sempre um prazer. Obrigado. Onde estamos, Fabiano? Estamos na Pé de Pano Produções, o complexo de estudos do Papai Catito. Se você então quiser fazer uma live, gravar vídeo, canal no YouTube, tudo que precisa de câmeras, cenários e microfones, procure operador. Catito. Pé de Pano Produções. A gente queria aproveitar e já abrindo, agradecendo as nossas patrocinadoras e apoiadoras aqui do nosso canal. Sem eles não estaríamos aqui, Osmar. Claro, a editora MeepleBR primeiramente, que hoje trouxe seu representante, já vamos falar dele já. Calma, não corta pra ele ainda, boa. Editora Devir, editoras Precisamente, editora Vem Pra Mesa, editora Fanbox, editora Copag e a distribuidora Bestmark. Muito obrigado. Sempre que vocês puderem, tiverem dúvidas, comprar jogo, sempre tem no Facebook, tem esse jogo, tem esse aqui, qual que eu compro? Priorizem os jogos dessas editoras, que são editoras que estão priorizando a produção de conteúdo, patrocinando os conteudistas. Os conteudistas, que não compram seguidores. Que são sempre importantes para manter o hobby vivo e ativo. Boa. Quem estamos recebendo hoje? Estamos recebendo ele, o grande Thiago Leite. Aplausos. Seja bem-vindo, Thiagão. Muito obrigado. Mais uma vez, né? Mais Você uma gravou vez. com a gente no DOF, né? Agradecer de novo pela cadeira no DOF, que lá tava pauleira aquele dia. Eita, lá era improvisado, né? Nossa, de pé no stand lá o tempo todo, né? Pauleira. Aí a gente chegou lá e sentou e falou, obrigado, senhor, por essa As cadeira. editoras Não dava pra falar gravaram. nada. Naquele programa podia ficar 40 segundos quieto, Só que já teria descansar, sido bom. tá. E acabar os 45 minutos, gente, pode gravar mais meia horinha? Vamos já deixar Que eu tenho os 10 conteúdos que ficou faltando aqui pro eu... Foi o nádega esquerda, faltou E o relaxar. Thiago Leite, ele é editor da MeepleBR nos jogos que trazem de fora, né? A galera importa o jogo, dá na sua mão e fala, se vira aí, amigão. Basicamente Localize, é Localiza isso? essa porra, traduz, adapta, faz tudo, Isso. né? Como Ó, esse aqui, por exemplo. Então, que é exatamente o que está escrito aqui. Ele atua na área de tradução e localização, coordena todo o processo de tradução, revisão, diagramação e envio dos arquivos para a fábrica. Exatamente. Porque a conversão do inglês pro português dá uma reduzida no tamanho de algumas palavras, não é isso? E aí eu acho que muda a diagramação de manual, de alguns porque textos, né? Porque aumenta, né? O português aumenta. Isso, o português aumenta, tem essa diferença. Daí, às vezes, que refazer, né? tem que Não dar dá só pra... não dá pra só fazer um para um, né? Tem que... Às vezes, porque vocês não traduziram para um nome, que o melhor nome, daí era assim, mas você tem que colocar numa pecinha desse tamanho que não vai caber. Entendi. Em inglês é pequenininho, em português é grande. A gente teve que... Às vezes tem que... Rola uns embates aí para chegar no Vamos já coeficiente, começar nos exemplos bons. Você tem algum pra dar pra gente assim? Algum exemplo que quem tá assistindo a gente que tenha jogos da MeepleBR consiga consultar? Eu acho super legal quando a gente fala de alguma coisa e aí a pessoa consegue ter a carta. Olha, é verdade, na carta tem isso aqui que ele falou mesmo. A pessoa tem em casa uma prova de que a conversa que a gente tá tendo é verdade, né? Que não inventamos nada. Não, é tudo desse lá. jeito mesmo. Então, tem o Destemidos, né? Que a gente até abriu no DOF, né? Vocês viram na mesa lá aquele dia. E tem o Sniper, né? Sniper é uma palavra pequena, né? E daí, muitas vezes, as pessoas, sei lá, atirador de elite. Mas não ia caber. Né? Ué. Porque tá na peça. Tá na peça, né? numa pecinha redonda lá, então assim, não ia caber. Sniper. Pô, Sniper é quase português já, vamos falar a verdade. A gente já Não, fala cara, tanto não Sniper. tem umas palavras, deixa Sniper, todo mundo entende, Então, mas pô. daí fica esse dilema, esse embate aí interno às vezes, né, que a gente se pega nessa e fica, e aí, né, o que eu faço, né? Mas a gente tenta, né, a gente sempre pensa assim, se é alguém que não tem mínimo conhecimento de inglês, sabe? A gente não quer ter barreira para essa pessoa, né? Então a gente quer diminuir ao máximo. Então tudo que é componente dentro de jogo, a gente quer deixar em português. Então, mas essa pessoa que não sabe o que é sniper, aí se você coloca lá atirador de elite, ela sabe o que é atirador de elite? Ela vai ter uma noção. Então, mas ela não vai também, porque você pode perguntar, você pode pesquisar, você pode... Tu pode também não traduzir o jogo também, né? Deixar ele todo em inglês, a pessoa pesquisa depois. Mas quando um caso desses, você tem problema de espaço e a palavra sniper já é uma que tá culturalmente inserida pra galera. E daí que a gente foi atrás de documentos oficiais, né? Porque o jogo se passa na Segunda Guerra Mundial. Então a gente foi ver, né, como é que o exército brasileiro chamava aquele tipo de... Aquela função, né? Aquela função
porque quando o Brasil entrou para a Segunda Guerra, ele se apropriou, né? Ele usou os mesmos termos, ele usou a mesma distribuição estratégica e... A mesma organização Assim, do exército que o exército americano, para facilitar as missões em conjunto, né? Se fosse o caso de precisar, né? Que se ficar misturado, porque o Brasil ajudou os Estados Unidos, né? Se ficar misturado, manda um sniper, o cara, olha, a gente tem 3 opções aqui que a gente variou, a gente não tem essa função. A gente tem o cara do estilingue. É o cara, você tá falando de quem? O cara do estilingue? É o cara do arco e flecha. Qual é o cara do arco e flecha? Mas usou farda, usou equipamento, usou uma série de coisas dos Estados Unidos. Lógico, Piro. Nós vamos te ajudar, você não vai apoiar. Nós não temos... Que isso, cara. Claro, senão a gente fica 5 minutos só. Derrubaram os nossos navios e falaram que foram os nazistas e aí nós vamos ajudar, porra. Se for com a nossa base, se for com nossas balas, é 10 minutinhos só. Você não vai mandar munição. E como ficou a solução? Daí, o termo que eles usavam na época era caçador. Então, né? Putz. Daí gerou, né? Algumas pessoas não gostaram e tal, mas é o termo usado na época, né? Não, isso é legal, porque... Quem reclamou nunca foi pra guerra. Também. Não é isso? Não é isso? O termo sniper eu acho que é bem depois da Segunda Guerra. Deve ser mais moderno. Sniper deve ser de jogo. Não, acho que o atirador de elite como profissão ficou mais popularizado com a questão do Oriente Médio, quando os Estados Unidos começou a invadir lá. Então, usaram os filmes também. Então, né? acho que não usava muito antes, tipo, os anos 60. Aí o pessoal falou franco-atirador. Daí, se você for ver na descrição do franco-atirador, o franco não há à toa ali, é de francês. Então, era um cara específico de um período bem específico histórico, que aí, se você for parar pra pensar e analisar, tá mais errado. Porque o franco-atirador é um usando cara... uma besta, né? Eu achava que era só um cara honesto. Ele falava a verdade. Gente, olha, eu vou errar esse tiro. Eu tô falando você. A gente precisa matar todo mundo Não tem como mesmo. acertar daqui. Não tem como acertar. Eu tô falando. Eu tô falando, cara. Eu sou franco. Eu sou um franco-atirador. Não, daqui eu acerto. Aqui tá tranquilo. Não, agora lá... Mas não dá pra pedir pra eles pararem de se mexer? Tá frio lá tá frio. Né? Não dá pra pedir pra eles pararem de se mexer? Eu falei, tem filme, o franco-atirador, que é de 78. É isso. Então nem tinha o termo sniper ainda. Não tinha. O cara que quer sniper, ele tá acostumado com os jogos de agora, pô. Esse cara nunca foi pra guerra, pô. Ele não sabe. Não, até porque o sniper, ele vem do rifle que tem a luneta de alta precisão de distância. E se você pegar a Segunda Guerra, os rifles de longa distância, acho que tinha uma lunetinha na miguezinha, né? Era daqui da torre ali, ó. Mais na intuição do que na visão, né? No Círculo de Fogo, acho que é um filme que tem um sniper bom pra caramba que mata os caras. Os caras tinham uma estratégia que, quando o exército tava chegando, ele derrubava o cara na praça, só que não matava, tá ligado? Ele dava, tipo, na perna, pum, e derrubava o soldado. E aí ele ia matando quem vinha pegar o cara, tá ligado? Aí ele ia matando. Porque se ele mata esse cara direto, eles largam o cara lá. Então ele ia matando os reforços que iam chegando pra resgatar aquele cara. Cara, isso é muito boa. O termo sniper surgiu no século XIX. Toma, seus otários, vocês estão falando nos anos de merda. 1770. Na realidade, no exército inglês, que quando dominava a Índia, era uma caça a um pássaro snipe, que é tipo o maçarico brasileiro. Maçarico. E aí se tornou popular por isso. Claramente não tinha na Segunda Guerra esse caçava. E caçador cabe na pecinha. Cabe na pecinha. É melhor. Então, aí você tá informando, dando um fato histórico, que é legal, que é o ponto positivo, e o ponto negativo, ou mais polêmico, é de você criar essa confusão, porque a tradução, ela tem que esclarecer e não gerar polêmica. A gente teve aqui episódios que o tradutor falou isso, que ele tem que passar, é igual o juiz de futebol, tem que passar meio despercebido. Não tem essa parada? É uma visão. Tem outra visão que é a tradução é uma forma de arte também. Então, porque não é uma tradução juramentada. Não é um negócio que eu preciso passar para um advogado da Itália, ele precisa saber o que está acontecendo, sabe? O jogador tem que conseguir jogar. E daí dentro, né, dessa... como se fosse uma adaptação mesmo, né? De uma obra, né? Um livro virar um filme. O cara tem que adaptar de alguma forma. Tradução também, né? Ele teve que adaptar, né? E a tradutora... foi atrás desses dados, né? A gente até adicionou algo que só tem no manual brasileiro explicando, né? Esse tipo de coisa, assim, alguns termos, né? E a gente convida o jogador, tem um link lá e fala, você quer saber mais?
pega esse link. Daí a gente colocou no nosso site mais Quer informação. estudar? Vai estudar. Então o Exatamente. tradutor também é um artista. Claro, sim. claro, com certeza. Também ele faz uma criação, de certa forma, né? E aí, como é que fica a questão do nome do jogo? Porque, por exemplo, Ilha dos Gatos, vocês traduziram para Ilha dos Gatos. Wolf, vocês não traduziram Wolf. Não. E aí, amigão? Daí, ficou aí a promessa. Seu Deus agora. Wolf seria promessa, né? ou juramento. Juramento, vai. Pode ser os dois, né? Bom, no caso dos jogos da Leather Games, né? Eles são famosos, né? Vou até pegar o outro aqui, por jogos de 4 letras. Então, Fort, Wolf. Não podia ser Jura. Tem que botar o Zeca Pagodinho aqui do lado. Jura. E eles não deixam mudar o nome. Então, por contrato, eles falam, olha, vocês não podem mudar o nome. O que é desse bom, jogo. né? É menos um trabalho. Ótimo. E daí aqui embaixo, por exemplo, né, as crônicas e tal, Subtítulo daí fica o à vontade, subtítulo né? a gente pode, Crônicas né? de Império e Exílio. E daí, Porque o nome dos caras é Cole, Kyle, tudo é 4 letras, né? No contrato nem autor com nome maior. Se o autor não tiver 4 letras... Só para economizar na vamos ver desse, impressora. vamos ver desse. Esse aí Não, esse daqui é um Grant. Esse aqui tem 5. Esse aí foi demitido logo depois. Ele realmente só teve esse jogo mesmo. Então, assim, daí nesse caso a gente não pode, né? Mudar. Queria, mas não pode. Às vezes, assim, daí sim, se quer, não quer, aí depende. Como é que vai ficar a sonoridade do novo jogo, né? É uma decisão comercial também. Isso, sei lá, o Terraforming Mars é um nome que eles estavam investindo muito. Um jogo que veio com hype. Sim. Será que vale a pena mudar para Terraformando Marte? Terraformando Marte. Daí, Esquisito, né? Porque é uma palavra que não tá no nosso vocabulário. Daí eles podem falar assim, olha, a gente não sugere que vocês mudem, né? Daí por causa de marca, né? Ou porque, sei lá, vai ser difícil a gente reproduzir a arte, porque não é uma fonte, é uma arte. Então, sei lá, se for botar forte, Como é que vai ser o E? O E vai ficar igual? Tá. Ou o E vai ficar bem diagramado? O que vai acontecer Boa. com a ilustração disso aqui? Vou ter que diminuir tudo, aumentar tudo. Então tem às vezes, de ordem prática que a gente não consegue. O Destemidos, que eu falei, a gente traduziu um nome, porque undoubted não é uma palavra que tá comum, ao contrário do sniper, o undoubted não tá. Nunca apareceu, na verdade. Não aparece, vocês não sabem direito o que é e tal. Então, a gente, vamos traduzir, Destemidos. A gente viu que o logo, eles fizeram a caixa bonitinha, assim, dava pra apagar a letra e colocar a nossa em cima, usando a mesma fonte, porque não era desenho, era fonte. Ficou legal, né? Daí ficou, ornou, né? Ornou é boa. Ornou é boa. Daí, Não, você mete juramento nessa fonte aqui, vai ficar horrível. E daí, e não é uma fonte, né? O cara vai ter não é que uma desenhar fonte. na mão. Tanto que uma das dificuldades do Wolf, ele tem o mapa de neoprene, né? Ele não é aquele tabuleiro dobrável, ele é aqueles playmatzinhos, né? Ele já vem com o playmat. A gente teve dificuldade para escrever, para traduzir o local, né? Que tem a capital, né? As terras selvagens. Então, assim, a gente olhou, a gente escolheu as palavras, assim, essas letras aparecem em algum outro lugar, a gente consegue rearranjar as letras. Porque as letras também são artes? Daí depende, né? Nesse caso Wolf, quando tá esse branquinho aqui, o cara fez na mão, ele desenhou, é um vetor, né? Sim. Ele precisa, daí o nosso design gráfico teve que editar, catar assim, essa palavra tem o A, deixa eu recortar o A daqui, passar pra cá e tal. Essa letra parece tal, ele faz uma adaptação, né? Então tem Aí tem um trabalho artístico forte pra caramba, né? Nós vamos... O Living Forest tá ali atrás, né? A empresa deles, né? Eles falaram, olha, a gente acha que o jogo é muito bom, a gente acha que ele vai entrar com uma marca forte, a gente acha que ele vai concorrer para prêmios nesse ano. E se você botar Floresta Viva, vai atrapalhar. Então mantém como Living Forest. Daí, tanto que deu certo, né? Ele ganhou o prêmio e tal. Isso aí deve dar um nó na cabeça da galera. Tipo assim, tal jogo ganhou prêmio em tal lugar, o jogo chama Wolf. Chega aqui, o jogo juramento... Será que não tem um problema na hora de associar? Isso é uma promoção deles lá de fora, né? Eles não querem que isso aconteça. Né? Então. Por isso que você falou, né? Para os jogos que a gente traz de fora, eu sou o editor, né? Mas a gente também tem os jogos nacionais, né?
de autor nacional que a Boa. gente tá levando lá pra Tá fora. vindo forte aí, né? O Brasil é um deles, né? E daí a gente sempre também, daí pensa no nome. O nome é sonoro lá fora, o nome é traduzível lá fora, Brasil. né? Pode, às vezes muda, né? Vai mudar o jeito que o cara pronuncia, mas o cara sabe pelo menos, assim, sabe? Eu sei que tem uma questão mó séria, quando os caras vão lançar carro no mundo, assim, o cara tem que pesquisar em, tipo assim, 40 línguas pra ver se o nome do carro funciona nas línguas, se não é ofensivo, se não é ofensivo pessoalmente. Não é ofensivo. Tem um exemplo de Tem jogo. alguma história dessa aí? Tem um exemplo de um jogo lançado aqui no Brasil que ele tem um subtítulo que ele sumiu, né? E quando ele foi feito para a versão espanhola e português, porque em espanhol era um xingamento. Em inglês... Qual era? Você lembra? O Rajas. Rajas. Of the Ganges. Of Daí the Ganges, sim. virou só Ganges, né? Porque Rajas em Tem uma conotação espanhol, sexual do negócio. Daí eles tiraram pra só vender, Ganges, verdade. pra na hora de vender lá no... Porque também era Rajas of the Ganges. Daí foi fácil tirar. Tipo bico, que em Portugal tem outro significado, Exato, né? tem o famoso- O cara, Tem o cara que criou o jogo na Alemanha, o cara nem se toca, né? E tem o famoso Come Prima, né? Tu viu esse Come Prima, né? Come prima? Come Prima é um livro francês, parece, que a Devir lançou, inclusive, e foi lançado no Brasil com o nome... Eles tentaram, falaram, ó, galera, desculpa, italiano. Livro italiano, mandaram falar, ó, gente, esse nome Não vai falar. não vai dar, a gente precisa tocar. E os caras bateram o pé, falaram, não, esse é o nome do livro, Come Prima. Come prima. Eu esqueci o que significa lá, e saiu no Brasil. Suspeito começou a comprar demais, e daí começou a ter devolução porque Na não era aquilo que eles acharam. hora que eles acharam, e foi lançado, prima e depois tem- eles conseguiram. Tem de prima noite, aquela coisa então. de primeiro... Cara, né, tem uma explicação. Quando vier voltar o pessoal a Devir aqui, a gente pede pra eles explicarem. Pô, polêmica do Come Prima. Muito bom, muito bom. E virou uma edição de colecionador esse Come Prima, porque imagino. depois eles conseguiram mudar o nome. Tá. Explicaram e tal, aí, não, tá bom, então deixa. Aí Como tem antes. Como Na antes. tradução literária, Vi- como antes. virou como antes, né? Não. Aqui eu tô só traduzindo. Ah, tá. só Virou. traduziu, literalmente. Tá. Só traduzindo. Isso. Mais Lembra, exemplos. esse aqui é um jogo Lunamares. nosso, né? Ele do Ricardo Amaral, a gente fez o caminho inverso, né? A gente pegou esse jogo, fez aqui e mandou Em inglês. em inglês, né? Pra galera lá de fora traduziu. O húngaro traduziu. Putz, e aí? Aí vocês coisa, têm que né? ficar na supervisão também? Daí eu faço isso também, eu faço o contrário. outro lado. Mas ele é. traduziu do inglês, né? Daí, porque a gente sabe que português não é algo tão simples, né? Sim. Daí Olha. a gente Capa, hein, pai? A gente fez a versão em português, a gente mesmo traduziu em inglês, e daí quando a gente passa pros parceiros, a gente Essa passa arte é bonita demais, cara. Esse jogo aqui. A gente passa, né? Que trabalho Esse aqui- incrível. Daí o que eu faço lá é escrever o manual no Difícil, estúdio. Né? Né? Então, isso aqui foram meses de trabalho olhando, Pô, esse jogo aqui é fazendo. nacional. Isso aqui daria, só pra falar Rapaz. do processo de escrita do manual, daria um programa só pra O isso. programa né? inteiro, É né? mesmo? Porque é bastante coisa. Mas né? vamos falar É que sobre a localização dos jogos. Isso. Aqui também eu só mostrei só porque é tipo, sabe, filho. Porque eu tô no jogo, daí eu sempre Ah, mostro. tá aqui, ó. certo. Aqui, ó, Olha ele aqui. Bota o plano dele. Pô, pra eu gente sou ver aqui. totalmente a favor a fazer isso, cara. Você fez o jogo, você tem direito a colocar suas piadas Tá bom. internas, suas referências com seus grupos de amigos. Ah, no dele. Pô. É, no dele, na câmera dele. Ah, Aqui, pra ó. fazer junto. Aqui, ó. Tá. Olha lá. Aqui eu tô aqui assim, Tá certo. tô segurando. Muito bom, muito bom. É o engenheiro de alimentos. Porque eu sou engenheiro de alimentos, né? É mesmo? Sou engenheiro de alimentos por formação. Eu tô Acabei- numa carta do Voodoo também, da MIPO BR. Verdade. Então, mas só que a carta dele, quem joga com essa cara carta dele, que né? ganha porque tem poderes fortes. A sua A minha não, Quem perde. joga perde. Perde o jogo na hora. Fica triste. Pô, cara, mano. Então aqui a gente faz o caminho oposto, né? E como que é o caminho oposto? Pô, você já tem experiência do lado de cá, não deve ser tão difícil, pô. Então, a gente Já sabe sabe o que não fazer, é. sabe? Eu tento organizar os arquivos da melhor maneira possível para que o cara bata o olho e sabe, beleza. Né? Essa pasta tem esse arquivo, porque às vezes recebe recebi o arquivo beleza, a pasta
1792_BS. Daí você olha assim e fala assim, legal, né? Daí você abre assim a caixa. E aí, amigo? E daí, assim, daí a gente... E no final das contas, a gente que tá errado, né? Se for reclamar. Daí a gente fica com... Daí eu falei, não vou fazer ninguém passar por isso de novo. Daí eu deixo tudo organizadinho. Eu conheço esse brother aqui também. Aí, ó, aí, ó. Eu conheço esse brother aqui. Ó, que beleza de fazer jogo. Que é o Diego, né? O Diego e o Márcio tá aí também? Na caixa? Nessa aqui, acho que não. Esse aqui já veio aqui também. Ó. Ele tá, aqui, ó, o da ponta aqui também veio, o Márcio. Cadê? Aqui, o Márcio já veio. Ah, verdade. E o autor tá do outro lado. O jogo nem presta. Os caras só fizeram pra se Foi um jeito de a gente fazer um book. Motivo pra tirar foto. Porra, cara. E o jogo é bom? O Cara, jogo é bom, qual é que é? É legal, Você já jogou esse aqui, Osmar? Nunca Esse eu não joguei, joguei, né? Novão? É euro bem de cobertor curto. Você quer fazer um monte de coisa, não consegue fazer. É cooperativo ou não? 1x4, não. 14 mais. Vocês estão 60. colonizando a Lua. Daí o nome que a gente pensou, né? Lunamares. Não né? podia ser Terraforming Luna? É, Terraforming Moon? a gente... o autor, né? Ele veio com esse nome, né? Ele tinha um outro nome antes, mas a gente pediu para ele vir com um nome mais fácil pro pessoal de fora. Daí pegou esse nome que é em latim, né? Então é bastante comum para muita gente, né? Não precisa. E daí nem tem tradução, né? Porque tá em latim, né? Então fica meio. Vamos focar na língua que já morreu para espalhar mais? Mas é comum, né? É comum, existe. O pessoal fala em outro. Em outro. Jogar o jogo é importante para o seu trabalho? Com certeza. Ou tipo, não precisa jogar, não. Daqui que eu pau. Se o jogo for simples, sei lá, o Forte, né? Não precisa necessariamente de uma partida. Só ler do manual, vendo um vídeo já ajuda bastante, né? Claro que se der para jogar é melhor, né? Mas em geral a gente já jogou o jogo antes de lançar. Né? As editoras vão oferecer os jogos, né, para as editoras daqui. A gente joga, né? É muito difícil a gente pegar um jogo assim no escuro, sem saber do que se trata o jogo. Daí, desde que eu entrei na Meeple, quando vai ter esses testes, o Diego me chama e a gente, às vezes, ou joga com o autor ou com alguém da editora lá de fora, ou ele pega o link do digital e a gente joga interno, né? Mas pelo menos a gente conhece o jogo, né? Daí a gente opina e tal, né? Várias cabeças juntos. Isso aqui... Até para ver se vai trazer o jogo, né? Se achou esse aqui, por exemplo, você jogou o protótipo. Esse daí é outro esquema que a gente desenvolveu o jogo. Então, ele chegou na editora com outras regras, né? Ele era... Participaram do processo Isso, todo editorial. A gente recebe muito autor aqui, e aí eles sempre falam que o jogo chegou desse jeito, a editora fez decisões editoriais. Uhum. E aí agora a gente tá recebendo o outro lado, né? A editora que faz... Chega várias merda pra gente. Qual o tipo de alteração que você acha que editorial que tem sido mais comum? Tipo, os autores têm trazido muito um tipo de mecânica, um tipo de situação de jogo que a gente tem evitado. Existe isso, um padrão que o autor segue? Aí é o perfil da editora, né? Tem editora que ela vai querer focar em jogo simples, que é jogo rápido. Então, se tiver um jogo pesado ela vai descer ou médio, ela vai dar uma segurada. Tá. A Meeple, a gente é meio que o pessoal conhece jogos um pouquinho mais pesados, os euros. Então a gente nem se preocupa tanto com o peso necessariamente, mas mais com densidade de escolhas, né? Então esse jogo tem bastante coisa para escolher. Eu consigo ter estratégias viáveis aqui, né? Quando chega a minha vez, eu sou obrigado a fazer uma coisa só ou eu tenho opção, assim, sabe? Entendi. Então, uma liberdade para jogar, para a gente quer explorar. Mas aí depende porque vai depender do projeto em si, né? Porque vai que a gente vai querer lançar um jogo um pouquinho mais simples, daí a gente bota o capacete do vamos simplificar, né? Daí vai do projeto. Nesse caso que a gente quis fazer isso, garantir que as milhões de estratégias que você possa bolar tenham um equilíbrio, né? Porque senão não tem uma estratégia dominante, né? Porque esse jogo é econômico, tem bastante coisa acontecendo no jogo, então a gente queria garantir que porque o cara, sei lá, eu quero ir pelo caminho de baixo.
e daí ele já perdeu, porque ele fez essa escolha no começo do jogo errada. Não, a gente quer fazer que todos os caminhos sejam viáveis, né? Então a preocupação maior, no caso do Lunamares, foi isso, né? E o jogo lá de fora a gente tem zero controle sobre isso, né? A gente recebe o jogo pronto. Daí o máximo que a gente pode falar o jogo tá esquisito, tá quebrado, a gente não vai querer lançar. Mas vocês não lançam o jogo... Vocês já lançaram o jogo junto lá fora? Ou o jogo tem que ter saído lá fora para depois lançar aqui? Tem lançamentos que são simultâneos. Aí também vai depender da editora. Leather Games, né? Wolf e Forte, Root, eles sempre fazem o Kickstarter. Tem o Kickstarter dele, eles mandam pra galera, deixam um tempo o jogo rolando, recebem feedback, dão uma alteraçãozinha, às vezes de manual e tal, daí libera. Tanto que sempre que a gente tem as lives lá, a galera pergunta, e a expansão do Root? E não sei o que lá. Daí a gente, calma, gente, eles nem liberaram pra gente ainda. Ah, mas o Kickstarter já tá entregando. Mas eles nem abriram pra gente, nem teve a chance. Esses são os trouxas que vão testar o jogo sem estar testado, vão alterar tudo. Quando tiver filé, a gente lança. Mas, por exemplo, editoras do Terraforming Mars, que agora lançou o Angel Fury, né? E a gente embarcou com eles, né? Então, produziu junto com eles. Pegando lá, junto já, na mesma fábrica, no mesmo lote de produção. Eles só imprimiram algumas coisas em português separado, né? Ele não tem texto no jogo, não? Tem, mas daí, assim, as cartas separou o lote mesmo, né? Tipo, tabuleiro, o que não tinha dependência de idioma, imprimiu tudo junto, e o que tinha dependência de idioma, eles foram, né? Separaram, né? Imprimiram um pouco em inglês, um pouco em português, foram indo. O jogo que não tem muito texto, ele deve prejudicar muito a imersão, né? Você sente a imersão quando um jogo chega para você fazer o seu trabalho, traduzir, localizar e tudo mais? Sim, dá para perceber, mas também depende do estilo do jogo, né? Se for um jogo mais, né, do estilo americano, que é mais pautado em história, né, em coisas grandiosas, aí realmente, se não tem um textinho, se não tem uma arte legal, às vezes fica parecendo desconectado, assim, né? Agora, alguns euros, assim, que são um pouco mais cabeça, né? O cara quer fazer um combo, ele quer fazer aquela máquina de pontos rodar e funcionar. Daí, às vezes, o cara tá mais interessado em outras sensações do que, eu estou imerso nesse tema, assim, né? Mas, dito isso, a gente tentou, por exemplo, no Lunamares, ter um lance do oxigênio, estresse, sua equipe de astronauta está mais estressado, consome mais oxigênio, então você tem menos ação no seu turno, então você tem que mandar o cara descansar, relaxar, dele diminuir o estresse, dele vai consumir menos oxigênio e vai ter mais ação. Então, tem todo esse ciclo, né? Da parte de localização, de localização, geralmente expressões, piadas, né, coisas... nomes... Chega muita coisa assim também para vocês? O Forte, se vocês forem ver os nomes deles... O Forte é um jogo que as criancinhas estão fazendo um forte de papelão e tá tentando atrair mais crianças pro seu forte de papelão. E daí os nomes eram nomes, né, deles em inglês, né? E daí o desafio foi colocar esses nomes em português, né? Então... Por exemplo, que eram expressões que as crianças brincando usavam lá. Que eram os nomes das crianças, né? Então, né, que o cara, né? Que o mochileiro. E daí a gente foi, né? Frankenstein foi o nome que a gente... né? Frankenstein é muito bom. Então, isso aqui realmente, assim, foi algo que o tradutor e a gente sentou uma tarde e a gente começou a olhar nome por nome. Ele tinha uma sugestão assim de tradução e a gente foi batendo, a gente olhava a figura. Essa criança parece o quê, né? Eu lembro que tem uma duplinha aqui, tipo essas cartas aqui que tem dupla aqui, né? Isso aqui é Irmãos Espoleta. No original era Rocket Brothers. E aí? Né? Irmão Foguete. Irmão Foguete, daí talvez espoleta, tem mais a ver com criança espoleta, criança, né? Sim, arteira, sim. Daí esse tipo de coisa. Bicho, eu só ia conseguir fazer isso se eu tivesse uma cola de vocabulário, tá ligado? Tem umas palavras. Porque como que tem umas palavras que você ouve,
Tipo assim, se houve irmão espoleta, ok, faz sentido, é legal. Só que se você tiver sem alguém te falar isso, espoleta, não vem na sua cabeça essa palavra. E daí foi muito divertido trabalhar nesse jogo por causa desses nomes. A gente bolar esses nomes, né? Adaptar. Sim. Tinha uns que era, sei lá, Brainy, daí virou... o Cabeça. Alguma coisa. Alguns eram mais fáceis, né? Tinha uns que eram impossíveis, assim, que um lá era Dash. Como é que vai... É nada. Corredor. É outra palavra. Rapidão. Daí a gente olhou pra figura, viu o desenho... vamos... Esquece o que tá escrito. Esquece o que tá escrito, porque é só o nome dele, não interfere no jogo, né? Sim. E o que ficou? E o Dash virou... Acho que virou coelho, porque virou o Pati. Assim. Virou o Pati. Lebrinha. Tem um brother meu que o apelido é Lebrinha. Que é o cara rapidinho. Zoinho, Pardal. Zoinho, Pardal, então. Cada carta tem um nome ou tipo a miúda tem várias miúdas aqui no deck? Tem um pouco... essa carta que eu gosto pra caramba. Cara, até agora eu não vi nenhuma repetindo, não. Ekmeleca. Em inglês era o Itch and Sticky. Daí a gente pensou, que meleca, né? Daí foi esse tipo de coisa. Mas tem algumas cartas meio basiquinhas tem repetição, mas a maioria aí abriram única. Um tópico falando que na Segunda Guerra não era esse nome que eu usava. A MeepleBR fez uma coisa muito bacana no lançamento recente da Draftosaurus, que é juntar duas expansões que foram lançadas lá fora em uma só. A gente tem um exemplo aí, eu vi que você trouxe. O base está aqui, né? O base está aqui, só que lá fora foi lançado em anos diferentes, né? Eu não lembro se foi em anos diferentes, mas foi em duas caixas separadas, né? Então tem a expansão Show Aéreo e tem a expansão Marina. Mostra aqui. Mas aí não são só duas expansões? São duas expansões. Lá fora eram duas expansões. Lançado duas expansões. E você podia comprar as duas juntas e misturar se você quisesse, ou só jogar com o Show Aéreo ou só jogar com a Marina, né? Que adiciona os pterossauros e aqui os plesiossauros, né? Os que voam e os que nadam. Daí... Os mais especialistas em dinossauro. Sou bom. Daí a gente faz a caixa, eu tava olhando assim, e olhando os arquivos, eu falei assim, eu acho que é exatamente a metade. Daí eu coloquei e vi, realmente é a metade. Esse cara tá de sacanagem comigo, só querem cobrar duas vezes o consumidor. E daí eu falei, Tá no meio aqui, ó. Daí eu falei, a gente já tem a faca dessa caixa grande aqui. A faca é o que corta o papelão. Isso, é o molde que corta o papelão pra depois que dobra fica nesse tamanho. A gente já tinha isso, né? Então a gente ia ter que fazer uma outra pra usar nessas duas. Daí eu pensei, eu acho que a maioria das pessoas que vai querer comprar um vai querer comprar o outro junto. Daí eu sugeri, será que não dá pra juntar? Daí nasceu essa caixa aqui, que é, né, a junção. A arte simplesmente deu um degradê juntando no outro, né? A versão que eu fiz estava sem o degradê, mas foi só para dar uma ideia. Aqui. Né? E daí a gente mandou para eles lá fora e perguntou, a gente pode fazer isso? Aí os caras fizeram assim, por que a gente não fez isso? Os caras falaram, podem, vocês vão fazer uma venda só e a gente ganha mais. Mas isso... O que é mais lucrativo, aqui ou aqui? Embaixo, né? Que você já vende os dois de uma vez. Vende os dois juntos, né? A gente ia ter o custo de uma faca nova, tem o papelão aqui no meio que dá uma economizada de material, então, dá uma economizada principalmente de processo, porque você está fazendo uma caixa e não duas, né? Ela não tinha tanto componente assim para justificar. Nunca tem. Juntar. Nunca tem. Vamos lá. Algumas tem. Agora, tem uns jogos que o cara... Eu entendo que é de propósito. Alguns jogos o cara já faz o base com muito espaço para você guardar as expansões da mesma caixa depois. Eu sei que isso é de propósito, mas outros... Não, vou te falar uma parada. Espaço livre na caixa, né? É isso. Tá. Dá uma raivinha. Você compra o jogo, passa 6 meses... Você compra o jogo, passa 6 meses, expansão do jogo. Aí tu percebe que aquele jogo tava meio que incompleto. Aí você fala, filho de uma mãe, você tá me vendendo a mesma coisa duas vezes, cara. Às vezes acontece. Pela editora, seriam 2 lançamentos, né? Eles não opinaram, eles não... Tanto que esse produto só existe no Brasil.
Tá. E foi legal, e você comentou que tem pessoas lá fora que comentaram quando que sai a versão internacional disso aqui. Eu acho bacana. acho que boa. eles podem olhar e Legal. falar, até que a ideia foi, né? Legal. Porque eu acho que no futuro, daqui a, tipo, sei lá, 5 anos, daqui vai lançar um Big Box depois com Pode os ser, 3, tudo junto. vai virar um E negócio cabe, só. tranquilo, É porque é um jogo né? muito simples, assim, né? Não é... Não que não pareça um jogo completo, mas assim, se você ensinar pra alguém já com tudo, não vai parecer uma loucura. Não é tão... 2 regrinhas a mais, porque é um pra então, cada dinossauro novo. E rola, e o quanto é importante o feedback da galera que compra, que já comprou o jogo e fala, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Os caras dão ideia, rola esse feedback, é importante, leva em consideração. Que às vezes eles não sabem o que pode e o que não pode ser feito, né? Não tem conhecimento de causa, Às vezes a né? gente Às não vezes sabe se, né? A gente não sabe se podia juntar ou não. Sim. Eu tive a ideia de juntar, eu falei pro Diego, ele levou. Daí o cara falou assim, a ideia é boa. O cara da editora não sabia se podia. Vou ver com a minha equipe legal. Eles foram ver o contrato pra ver se dá. Teria por que não deixar, né? Se não deixasse, qual seria a motivação, assim? Eles não queriam. Eles querem manter eles separados. Poderia ser isso, assim, sabe? Entendi. Mas felizmente eles aceitaram, a gente usou, né? Tanto que dá pra ver que a caixa é mais gordinha, né? Em relação às duas, porque realmente foi pra ficar igual a caixa do base. Boa, pra guardar. E daí no processo ficou a mesma coisa, né? Só mudava a folha, né? A folha que... E aí eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade. Por que isso não foi pensado, não foi feito nos baralhos pequenos do Root? Porque daí a Leather... Ela é a chata aqui no... Quer vender separado. Quer desse jeito eles mesmo, acham né? que eles vendem mais se vender separado, né? Entendi. Aqui no Brasil a gente achou, bom, expansão não sai tanto. Sim. Né? E geralmente quem compra... Se o cara tá indo pra comprar uma expansão, geralmente ele pega tudo. Ele já quer expandir o jogo dele, né? Então já vamos dar os dois logo de uma vez, já junta, já facilita pra todo mundo, né? Maravilha. Tem isso. Pelo menos... Meus amigos, todo mundo que eu conheço, quando compra, o cara já compra, já pesquisa, já pensando se tem expansão, se vai sair, se não vai. O Voodoo foi a mesma coisa, né? O Voodoo a gente juntou também, 2 em 1 também, 2 expansões. Que foi por isso também, foi para facilitar o processo. E ainda assim é uma né? caixinha. Ainda assim era uma caixinha, né? Que a gente viu, já é pequeno, né? Se juntar, já vai ficar pequeno. Ainda vai ficar pequeno, ainda vai ficar pequeno, né? Mas ainda mais um jogo que é mais festivo, que é ainda mais difícil de colocar a expansão. Né? É porque geralmente um jogo festivo, como o Voodoo, eu acho difícil alguém jogar um Voodoo e pensar, putz, acho que eu quero botar mais uma expansão. O cara tem que ter jogado muito Voodoo assim. Tem pessoas viciadas que às vezes se viciam num jogo só, daí quer ter tudo dele, né? Sim. Mas o jogo mais festivo, né, é mais difícil mesmo, né? Não, quando o cara ama um jogo, bicho do céu. O cara tem que ter tudo mesmo. E eu sei que você está jogando a campanha Legacy do Ion's End. Eu estou com meus amigos. Abraço o meu grupo, Eric, Luigi e o Felipe. Conheço 2 deles. É o isso. Eric e o Luigi eu conheço. Abração pra vocês. Felipe Revelato é o Fefo, famoso também nas mesas, ensina todo mundo também. Ele é profissa também. Massa. É bom jogar com um jogador assim que fica todo mundo fazendo conta e tal. Eu fico só servindo café. E aí, café aí? Já ganhamos? A gente ataca aqui agora, né? Atacamos aqui? O que é? Compra magia? Chato pra caramba jogar assim. E no Diversão Offline a gente anunciou, né, o que a gente vai trazer, né, o Ion's End. E essa informação não existe fora daqui. Ué, como assim? Né? Então, vou dar uma novidade para vocês. Atenção, vamos juntar também coisas no Ion's End. A primeira expansão, que é a expansão dos Inomináveis. É uma wave, né, na verdade. É uma né? wave, É uma caixa com tamanho esquisito pra caramba. A gente não ia conseguir aproveitar essa caixa pra nenhum outro jogo. Né? Uma caixa fina, larga. Papel vegetal. Algumas cartas. Sim. Né? 2 decks, né? Dois bloquinhos de carta. Isso. E a ficha de um herói a mais e a ficha do vilão a mais ali, né? A gente juntou, vai vir junto com o base. Então, o base já vai vir completo. No base já vai vir com essa primeira expansão. Já vai vir junto já. Isso. Sim. Precisou pedir pra eles lá? Precisou? A gente precisa, né? A gente não pode... A gente tem a ideia, mas a gente não pode simplesmente falar assim, né?
Rola ou não Maravilha. rola? Já vai ser a segunda edição, já, arrisca, né? Já é a mais atual. Eles nem Nem chamam de edição, né? De segunda edição, é não, isso? chamam de segunda edição, mas eles nem vendem a primeira mais, que era sim. com aquela outra arte e tal. Já é a segunda. Tudo bem. Tem previsão Boa. para lançar uma previsãozinha Dezembro. assim? Esse ano, esse 2022. Mas aquele asterisco que sempre pode acontecer, né? Logo dezembro, né? Logo dezembro, mês complicado, mês de Copa, ninguém vai estar pensando em jogo. Que isso, assim. O jogo já foi, as cartas já foi pra gráfica, né? Então, assim, pode ser que tem que acontecer alguma coisa muito esquisita pra não dar certo. Não, esse isso. jogo... Ficar tudo dentro dos planos. Teremos uma tá? partida de Ion's End aqui. Teremos. Opa, aí Se sim. depender de mim, vai ter uma partida. Aí sim. Uma Você das vem prim- jogar com a gente? Uma das Opa. primeiras cópias da Meeple BR. O Thiago vai trazer aqui pra vir gente. essa mesa, você vai ser o alpha player. não Você é jogou meu já, né? departamento. Jogou algumas vezes Não joguei o Legacy, joguei o base. já? É a mesma coisa. Lembra, né? Tem o Legacy você começa sem... Todo mundo cru, com umas cartas bosta, sem poder individual, só com 3 portais e não 4. E aí você vai conquistando ao longo das partidas poderes e portais melhores e cartas melhores para iniciar, já um pouquinho mais forte, e uns poderes passivos. Tipo, toda vez que você conseguir focar qualquer portal de qualquer um, você bate 2 em alguma coisa. Tem uns poderes assim, sabe? Eles diminuem, você começa pior do que no base normal, Isso. né? E daí termina bem melhor, porque as cartas são bem mais fortes. Não bom igual demais. o Pandemic, que você começa basicamente igual, só que daí vira você um vai trator ficando grande. depois. Né? Pô, maravilha. Ó, nós temos a nossa intrusora preferida. Uma perguntinha da Cris. Temos né? pergunta da Cris Temos Paiva pergunta nesse da Cris episódio? Paiva. Então vamos ver o que a Cris Paiva, que é a madrinha do Contrapartida, mandou de perguntas aqui pro Thiago. Vamos olhar aqui na tela. Fala, Cris. Fala, galera do canal Contrapartida, Cris Paiva aqui mais uma vez. Minha pergunta pro Thiago é a seguinte: Thiago, você está envolvido nesse universo dos board games? Eu quero saber se você já criou ou tem vontade de criar um jogo seu. Legal, né? A gente sempre trabalha nos bastidores, assim, fica dando aquela coceirinha, assim. E, bom, eu desde que comecei a jogar... Se fosse eu, não sempre- faria assim, não. É, Se fosse ou- meu... Ou dava umas assim, nossa, seria legal um jogo assim, às vezes ficaria uma porcaria, né? Mas Você eu- pensa, né? E eu tenho muito. Eu tava tendo muita ideia e eu acabei conversando com os amigos. Eu disse, tenta, né? Por que não, né? Daí eu comecei a criar, tinha umas ideias, mas não conseguia botar na prática. Daí veio a pandemia, parou tudo, né? Em casa, um tempão, o pessoal testando online. Daí eu falei, vou arriscar, vou começar a fazer os meus jogos. Eu comecei a criar, né? Botar no papel, eu já tinha uns rascunhos meio não testáveis, né? Mas eu já tinha umas coisas, daí eu falei, não, vou testar agora. Eu comecei a testar, era pandemia, não dava pra jogar com as pessoas, né? Tudo Sim. trancado em casa. Daí fiquei sabendo da oficina do Playtest online, o pessoal me chamou, comecei a participar e tô lá, a gente sempre tem testes aberto, né? Então, você é um autor, você está criando um jogo em qualquer fase de desenvolvimento, você é um autor que já tem bastante jogo, seu primeiro jogo, não importa, chega lá, só entrar no Discord, depois eu posso mandar o link. Boa. Oficina do Playtest Online. Oficina do Playtest Online, a gente tem 2 encontros na semana, um de Olha só. segunda-feira e um de Boa. quarta-feira. E daí você tem uma fila, tem um esquema lá que você testa os jogos. Deve ter. Você testa os jogos dos outros antes e depois eventualmente chega a sua vez de testar, você testa, você vai pro fim da fila e daí fica nesse esquema, legal. nesse rodízio. Joga né? no Tabletop Simulator? A gente joga no Tabletopia ou em algum outro sistema que seja de graça, né? Porque a gente não quer ter barreira, ou melhor, ter o menor número de barreiras, né? Então a gente você não precisa nem comprar o Tabletop Simulator, né? Ele faz tudo o teste por lá. E é bem legal, tá funcionando bem. O teu jogo já passou por essa fase já testou, ele tá em que momento? Então, Tá já... nos playtests ainda? Agora é playtest, a gente tá no playtest final para ajustar. Eu tenho um jogo que tem uns poderzinhos que variam, assim. Então a gente tá vendo, dá para colocar mais poder? Esse poder tá legal, esse poder tá... Que é um joguinho de blefe, bem simples, então não pode ser nada que complique demais o jogo, né? E um outro jogo a gente também tá
ele é um pouquinho mais pesado, então a gente está analisando os valores, se isso aqui está custando o valor que deveria custar, se está caro demais, está barato Isso demais. deve ser muito né? difícil. Isso Daí deve ser é muito planilha do difícil. Excel. É isso que eu ia falar, planilha do Excel. Deus do céu. Mas Então são 2 jogos que você está desenvolvendo. Um levezinho de blefe e um mais pesado. Esses 2, inclusive, já são fechados, né? Eles vão sair. Então já Pela Meeple BR ou ela tá chata? Tá muito exigente. pela MBR. Se não sair, eu que saio. Quando o jogo sai, eu saio. Não, mas eu tô. Como eu falei, ideia de jogo eu tenho várias, assim, né? Daí eu tenho um caderninho que eu vou botando assim, as ideias, assim, né? Daí, às vezes, assim, é uma meia ideia, mas tá lá. Sim, uma mecânica, uma interação diferente, Isso. vai anotando. Depois junta tudo. Eu dou uns nomes esquisitos pro projeto, assim. Às vezes tem a ver com o tema, às vezes tem a ver com a mecânica. Mas daí, sei lá, depois, 2 meses depois, eu penso numa outra coisa, tô lendo lá e eu complemento. Daí chega uma hora e eu falo, bom, agora dá pra testar, né? Sim. E eu vou deixando lá. Daí eu tô testando mais jogos, né? Tô criando outros jogos, então espero que no futuro venha aqui para falar deles. Maravilha. E vai ficar o convite aqui já. Então, Thiago, quando você tiver esses jogos, você tem 2 convites aqui. Você tem um convite quando sair o Ian's End pra gente jogar uma partida e para trazer os seus jogos pra gente conhecer. Eu queria, Thiago, que você falasse, o nosso tempo já tá meio acabando, mas eu queria muito que você falasse dessa criação de promocionais que tá aqui na nossa pauta. Orleans e Mombasa, que tem cartas, como que é essa? O Voodoo, né? Osmar é uma carta do Voodoo. Piadas do Osmar, galera. Ele é o Osmar, é o Voodoo. A gente, algumas editoras lá fora tem essa liberdade, a gente consegue, às vezes tem umas ideias, né? No Orleans você pode construir vários tipos de prédio, né? Daí alguém teve ideia, assim, por que não... Vamos fazer uma promocional? Vamos botar o Cristo Redentor aí? Copan. Daí, Isso, né? E daí foi assim, né? A gente falou com a editora, falou com o autor bolou uma regrinha lá, e é isso, é uma promocional oficial que depois eles lançaram lá fora. Ele tem um kit de promocionais que junta várias promocionais e tá lá o jogo. Promocional e aqui tem risco de quebrar o jogo ou não? Às vezes tem, né? Às vezes, ainda mais quando é Kickstarter, né? Sim. Aí é famoso por essas promos que o cara... Estamos ganhando dinheiro, vamos fazer uma coisa. Daí faz e às vezes não fica Mas a gente não testou né? isso. Não, mas aí Mas... o cara, é só pro cara dizer que tem. Então, isso que eu ia falar, aí não é só o cara tirar do jogo e deixar alguma coisa extra de... Vira um colecionável, assim. Daí o Mombasa tem uma cartinha também, que ela é meio um coringa, assim, né? Das ações, né? Você escolhe qual empresa você quer comprar com aquela ação, né? Também não quebrou. E agora a gente, né? Como a gente tem agora o estúdio, né? A Glyptodon, a gente tá tendo como fazer um pouco do caminho contrário. A gente vai lançar um jogo e a gente avisa o pessoal lá fora assim, olha, a gente tem uma ideia. Será que isso funciona? A gente pode sentar com o autor e o nosso estúdio, a gente tentar desenvolver uma parada nova, uma mini expansão que seja, uma promocional, sabe? Então a gente tá tentando, a gente não fechou nenhuma disso, mas a gente está tentando fazer, né? E, né, a gente cria, né, para os nossos jogos, né, a gente cria promocional também. Então o Lunamares, ele já vem na caixa com uma promocional, que é da primeira tiragem, não vai ter mais nas outras. Sim. Né? E a gente tem a revista do estúdio, que é a revista Glyptodon, né, Glyptodon Magazine, que a gente lá tem vários artigos sobre vários temas, mas sempre tem uma promocional de pelo menos um jogo. Então tem um mapa novo pro Brasil. Né? Que legal. Tem um cenário diferente pro Paper Dungeon. Vem na revista? Vem na revista, é uma revista online, né? Então se imprime na sua casa, né? Mas é uma regrinha diferente, né? Tanto que a última edição é uma promocional que eu criei, inclusive, já fazendo o link com Já é um autor de promocionais. Já dá pra ser autor de promocionais, pô. Bota na descrição dele aqui. A revista sai uma por mês? Sai por trimestre. Tá. Então saiu agora em setembro, a próxima só em dezembro que sai. Vai ter promocional, a gente vai fazer umas promocionais do tema de Natal. Então vai ter umas coisas maravilha. de Natal ali. Pô, e a revista digital, o cara consegue ver as antigas, né? Sim. Quem quiser acompanhar, faz como? Acha onde? É glyptodon.com.br. Daí tem revistas.
Isso Lança vai, depois tem- um kit de duendes de Natal pra substituir um dinossauro aqui, que aí a gente aloca os duendezinhos. Duende de Natal pra substituir É, um porque é os duendes que dinossauro. fazem os brinquedos. Verdade. Aí cada duende é um ponto. Tem as renas também, pode É ter a as rena, renas. isso, pode ser a rena. Tá, mas Daí tá, quando mas é que tem a ver jogo, com mas- dinossauro. É pra botar no jogo só. Tá, É só tá. pela piada. É só Só pela pela É, brincadeira de é. misturar Tá, o tá duende. bom. Tá bom. Mas daí nesse caso teria que vir com os autores do jogo, assim, e aí, aí, como o nossa. jogo como os jogos Mas do é estúdio é com mais Wolf, fácil né, que a o gente, Duende. né? Quer divulgar um pouquinho o Wolf pra gente finalizar aqui? Vamos lá. O Wolf, O né? que é esse jogo? Fala de quê? Pra que tipo de jogador? Ele é um jogo da empresa da Leather Games, que a gente tem um jogo que faz muito sucesso, que é o Root, né? Então, algumas pessoas querem, né, comparar com o Root e tal. Tem a ver? Não muito, assim. Tem coisa no mapa e tal, mas ele é um jogo que é de campanha, né? Então você vai jogando, uma partida interfere a próxima. Não é um legacy, então você não risca nada, você não rasga nada, né? Cooperativo? Não, ele é... Ajuda a abrir a caixa. E ele sempre vai ter um jogador que ele é um império, né? E os outros jogadores eles podem ser tanto um cidadão, que ele, né, tá meio que aliado ao império, ou ele pode estar exilado, né? E daí você pode mudar de lado no meio de um jogo para o outro. Né? Então, Pacotear. o cara que ele era exilado, se ele ganhar o jogo, ele vira um novo imperador, então muda. Caramba. Então, é um jogo esse que mapa aqui, vai galera? mudando. Caraca. Esse mapa aí é legal. Que mousepad maravilhoso que vai virar isso Também. Que tapete, como é? Isso Caraca, já vem. velho. Isso já vem, todas as cópias já vão vir assim. Não é uma edição de luxo, todas já vêm com isso. Isso aqui já. na frente da porta de casa, hein? Caraca. Tá tranquilo. Que isso, cara. Vendeu extra, Pô, capacho. não, Isso, não capaz. fica aquele tabuleiro desalinhado, né? A linha aí. Ó, essas letras que eu tinha comentado. Ah, tá. Que teve que Teve a que arte teve pegar que de um trabalhar, lugar e umas letras não tinha, né? Ficou Daí teve bonitão. que adaptar e tal. Silvânia, Daí tem essas madeiras, né? Que o Root também tem os meeples bonitinhos, né? Esse aqui também tem, né? Mas não é os animaizinhos da floresta do Root, mas tem bastante madeira. Tem uns dados personalizados legais, mais de 200 cartas. E daí essas cartas elas não estão sempre na partida. Então, quando acaba uma partida, quando acaba a partida, alguma dessas cartas vão embora, outras entram. Então a próxima partida vai ter um pool diferente de cartas, né? Então, você falou que ele é um legacy. Não, campanha. não é Legacy. legacy porque não rasga, não rasga, tá? perdão. Ele é campanha. Isso, é. E você vai evoluindo e leva do cenário para o outro a sua evolução? Não, meio que você muda o mundo, assim. Então, o jogo, as ações do jogo anterior vão impactar na próxima partida, mas você pode até encarar como se fosse, sei lá, uma outra geração, sabe? A próxima geração pegou o mundo assim, porque o mundo foi alterado pela geração anterior. E não precisa ser o mesmo grupo. Essa Pode jogar pergunta que eu ia nós, fazer. pode jogar nós três, a gente muda, eu deixo salvo, vou jogar com outro grupo, o mundo já tá diferente pra eles. legal. Claro que eu acho que é mais legal você jogar com o mesmo grupo. Lógico. Mas Tem não uma- mas não é obrigado, né? Você Tem uma não tem história o sendo seu. contada, né? Isso, E você não tem o seu personagem, né? Então é mais abrangente, assim, né? Estou jogando com os amarelos, né? Então, Isso aqui, caixa do mundo. Caixa do Mundo é pra... Você salva como o mundo tá. Ah. Daí você deixa aqui dentro o jeito que o mundo terminou a partida. E quantas partidas dá pra jogar? Quantos mundos diferentes tem? Não tem... Caraca. Não é uma campanha de história, né? Então não tem um livreto de história. Então você sempre vai alterar para a próxima partida. Então se você jogar 20 vezes, sua campanha teve 20. Então você sempre vai alterando da próxima, Não tem altera da fim? Se próxima. eu jogar 100 Não- vezes, não vai ter tem 100 fim. alterações do mundo. Exatamente. Ué, que Não louco. tem fim. É só isso. E você pode escrever o que aconteceu na sua história, que é o Guardião do Juramento. Ele pode escrever o que aconteceu na partida, quem Olha. foi exilado, quem não foi. Daí você pode ter você vai ter o seu registro depois do que você jogou, de 10 partidas. Você vai ler e vai ver o que aconteceu no jogo. Então Você algo... cria a história do mundo. Por isso que é a crônica, né? O jogo que ele fala, né? Que
Crônicas de um Império e Exílio, né? Então você tá criando as crônicas e depois você escreve essa crônica. Então você pode voltar e ler o que aconteceu. Então essa uma ideia muito ambicioso. Na verdade, cada cenário tem o seu final ali fechadinho, né? E aí você cria um outro Não é nem cenário, a partida acabou. A partida acabou, você contou aquela história. Alguém venceu o jogo. Não, assim, o Império venceu porque ele dominou tal coisa. Ou o exilado ganhou porque ele fez a condição de vitória dele. Aqui tá vendo? Você vê as condições de vitória dele, que ele pode atingir. Atingiu, acabou o jogo. Daí tem a fase de contar a história, que você pode escrever, né, num papel, assim, o que aconteceu na partida. Daí depois, a próxima partida é isso. A próxima eu jogo com ele de novo? O vermelho, ele vira o cara do Império. Porque ele ganhou, então ele vira o novo rei. Na próxima partida ele vira o cara. E vai estar escrito lá, né? Ó, o vermelho agora, o imperador é o roxo e tal, Caraca, não sei o quê. E não precisa ser necessariamente o mesmo jogador jogando com o mesmo personagem. Exatamente. Né? Pode variar. Aquele personagem fez Acho que o mais legal é você manter o mesmo jogador, né? Mas cidadão ser aliado ao cara que ganhou a última partida, ou você tá exilado e você não é. Maravilha. O nome, eu fiquei curioso. Ele tem. Qual que é o sentido dele na. Tem a mecânica, você tem o guardião do juramento, e isso impacta. Tem 4 juramentos que isso impacta uma forma de ganhar o jogo. Então o cara prometeu que vai guardar alguma coisa. Então você tem que espalhar seu domínio no mapa. Daí, se fizer isso, ganha. Mas daí tem o outro juramento, que é por batalha. Então muda um pouco o jeito que o andamento do jogo vai acontecer. Pô, que legal. Só que não é história. A história são as ações. A história é criada por vocês, né? Ela emerge das partidas. Então você vai lembrar, lembra aquele jogo que você me atacou, não sei o que lá, agora, tipo, você é o rei e eu sou seu aliado, sabe? Caralho. Gerações depois, uma coisa assim, sabe? A história do mundo sendo criada, Osmar. Maravilha. Bom, a gente conversou aqui com o Thiago Leite, diretamente da MeepleBR, trazendo novidades, jogos novos e tirando um pouquinho da nossa curiosidade de como é editar jogos, traduzir jogos, exportar jogos, juntar expansões em uma só, a criação de promo. Muito bacana, Thiago. Obrigado. Você tem mais algum recado para dar? Alguma rede social para o pessoal acompanhar as novidades da Meeple? Bom, vocês podem ir no Instagram da Meeple, né? @MeepleBR, para ver o grande Márcio que já esteve aqui. Ele controla aquela maluquice lá dele. Né? E eu tenho o meu Instagram, que era do meu antigo canal, que era o @jogoscomleite. Eu posto umas fotos de vez em nunca lá do que eu tô jogando. Quando lembra, né? Quando lembra, E vocês podem me seguir lá. E eu sempre tô nas sextas-feiras, nas lives da Meeple. Né? Cada 15 dias, geralmente, tem uma live. E eu sempre tô lá, a gente conversa sobre um jogo, fala mais em detalhes. Fala lançamentos também. Ou fala, e aquele jogo que a gente anunciou, que pé que anda e tal. Boa. Às vezes joga no BGA também. Maravilha. Quando vocês forem jogar, me chama que eu jogo também. Galera, sigam a gente nas redes sociais, @Contrapartida no Instagram ou no YouTube, canal Contrapartida, tá aí, bonitinho, Contrapartida, sigam a gente nas redes. Tem muitos episódios para quem chegou agora no canal, tem muita coisa para vocês assistirem, muito conteúdo. Fica tranquilo que não vai faltar. Se puder dar o like, comentar, se inscrever, compartilhar, mais de 10 palavras. Pacote completo. Mais de 10 palavras no comentário. Tem nossos pessoais também, @Instagram não, lá no Instagram. Caraca, não sabia. @Osmar Campbell com 2 L's e @Fabiano Cabreira. Mandem lá suas mensagens pra gente, sugestões de convidados, sugestões de temas também. Boa. A gente tá sempre inovando aqui no bate-papo. Quero agradecer novamente as apoiadoras e patrocinadoras do canal. Primeiramente, a produtora Pé de Pano Produções, a gente grava nossos episódios. Obrigado, Catito. As editoras MeepleBR, principalmente, né? Ter cedido o Thiago. Isso. A empresa não sabe o que fazer sem ele lá hoje. Tá uma confusão. Meu Deus, nada vai pra frente. O Thiago está faltando... Eu não sabia o que fazer com o Thiago lá e falaram, vai, Thiago, vai pra lá, passar um dia de folga. Nunca saberemos a verdade. As editoras Devir, editora Precisamente, editora Vem Pra Mesa, a editora Fanbox, a editora Copag e a distribuidora Bestmark. Muito obrigado, empresas que apoiam os conteudistas de Tabuleiro. Ele aí, callback. Muito obrigado, valeu, pessoal. Galera. Sigam com a gente aí. Aqui. Até mais, valeu. Até mais, valeu, Thiagão. Valeu, até mais. Tamo junto.